Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me enxergando, gente? Que eu sou meio baixinho, né? Tá meio escondido aqui, mas tá tranquilo, né? Então, muita paz no coração de todos vocês, viu? A Casa de Miramês está aí mais uma vez, nos recebendo, né? Nos amparando com muito carinho, com muito amor. Hoje nós temos como tema o sonho e os sonhos. Vamos ver hoje o que é sonhar, né, gente? Como sonhar. Isso sob a luz da doutrina espírita, tá bom? Então vou convidar todos vocês para a gente fazer uma prece. E antes da prece, gostaria de pedir por gentileza, quem estiver com o celular, para colocar no modo silencioso ou desligar, por gentileza. Então vamos então acerenar nossos corações, para que possamos estar dentro da Casa de Miramês, com um pensamento elevado, deixando para trás tudo aquilo que estiver nos incomodando, para que possamos abrir nosso coração, abrir nossa mente para os ensinamentos que hoje vamos aprender. Ensinamentos estes que vêm através da doutrina espírita, que vem através de Jesus, dos seus ensinamentos, do seu Evangelho, que é o nosso guia, o nosso modelo. Jesus, Mestre amado querido, se faça presente no meio de nós, traga a sua luz, o seu amor para esse equilíbrio da noite. Que Miramês e toda a sua equipe esteja sempre conosco, nos auxiliando, trazendo para nós o lenitivo necessário para que possamos estar tranquilos e harmonizados para esse aprendizado. Que assim seja. Convidamos então o nosso companheiro Milton Maia para fazer o estudo por nós. Vê se está adequado. Tá bom? Boa noite a todos. Saúde e alegria para todo mundo. Que as bênçãos de Jesus estejam na nossa vida. É com alegria que aqui vimos, com a proposta de trazer o que a doutrina espírita traz sobre o assunto, com a proposta de esclarecer. E para isso peço a Jesus para colocar boas palavras na minha boca, para que possa verdadeiramente atender à expectativa do alto com relação a este trabalho que vai ser executado, a esse estudo e a esse conhecimento. E para trazer esse assunto, eu fiz uma pesquisa. Então, tudo que vai ser dito aqui está nos livros espíritas. Então, eu busquei no livro dos Espíritos, na pergunta 400 até 412, busquei no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, no livro Ação e Reação, do autor espiritual André Luiz, na revista Letra Espírita, um artigo de Edivaldo Kulczewski, e no livro Mecanismos da Mediunidade, do autor André Luiz. Então, não estou falando nada de meu. Meu aqui talvez seja só as deficiências da gramática e das expressões, né, ainda do português tão imperfeito, que nós ainda não aprendemos a falar a nossa língua pátria como devemos. Então, nós vamos iniciar com André Luiz, no livro Ação e Reação. O médium Francisco Cândido Xavier psicografou esse livro. E tem um caso lá que cabe como uma luva neste assunto. Obrigado. E eu achei tão interessante que eu falei, não, eu tenho que levar porque vai servir demais para a proposta desse estudo. Então, é um caso que o título está lá no capítulo 14, chama-se Resgate Interrompido, né? Alguém que estava reencarnado com uma missão, com um objetivo, e
usando o seu livre-arbítrio, interrompeu a sua missão espiritual. Isso é possível? Sim. Todos nós temos livre-arbítrio. É lamentável? Sim, extremamente lamentável. Mas o caso em questão, houve este acontecimento. A equipe espiritual, coordenada pelo instrutor Silas, coopera na harmonização da família de Ildeu, composta pela esposa, a dona Marcela, por 3 filhos, Roberto, Sônia e Márcia. A jovem Mara, moça leviana, procura conquistar o marido de dona Marcela, Ildeu, e faz de tudo para que Marcela abandone Ildeu. Marcela percebe a intenção de Mara, mas faz de conta que não percebe, para não causar conflito conjugal com o marido. Ildeu é um homem de 35 anos de idade. Está fascinado pelos carinhos de Mara, a jovem Mara, e pretende romper o casamento com Marcela, e não dá importância devida à esposa. Ildeu também não ama Roberto, o seu filho mais velho, com Marcela. São inimigos do passado, agora reencarnado como filho. Mas Ildeu adora suas 2 filhas, Sônia e Márcia, que foram suas amantes em reencarnação passada. Na noite que Ildeu pretende assassinar a esposa, de maneira que deixe a entender que ela cometera suicídio, durante a noite, o instrutor espiritual, Silas, através dos passes magnéticos, fez com que a filha Márcia, em sonho, perceba a intenção do pai de assassinar a mãe. Sonhando, grita desesperada: papai, papai, não mate papai. Com gritos desesperados, a esposa acorda e, ao ver o marido com a arma na mão, pensou que ele queria se matar. Então ela implorou para ele para que não fizesse isso. Marcela diz para o marido, Ildeu, que se o motivo era ela, ele podia deixar a casa e viver com a outra mulher e ser feliz com a outra mulher. Ildeu, então, fica comovido com os sentimentos da esposa, sente piedade dela e percebe no íntimo que ela é uma mulher de caráter digno e é abnegada ao lar. Contudo, aproveita a ocasião para desabafar e dizer que queria o desquite. O instrutor espiritual, Silas, presente no ambiente, explica para André Luiz, que também estava presente no ambiente, as ligações entre eles, desde a reencarnação passada, onde Ildeu e Marcela eram casados também. Mas Ildeu, aventureiro, seduziu 2 jovens de uma mesma família, enganando as 2, e abandonou a esposa, e viveu um tempo enorme com as 2 jovens. Quando ele se cansou delas, voltou para o lar. Mas quando chegou em casa, Marcela, que na época se chamava Margarida, estava morando junto com o outro homem.
Ao chegar em casa, Ideu, enfurecido de ver a esposa vivendo junto com outro homem, e para a surpresa dele, extremamente feliz, ele não suportou e assassinou a queima-roupa aquele homem, que hoje está reencarnado como seu filho, Roberto. Então, Ideu queria voltar para casa para continuar subjugando Margarida, conforme era o seu próprio costume. Então, Silas explica para André Luiz que Ideu mais uma vez fracassou. Marcela aceitou reencarnar com ele, como esposa novamente, para ajudá-lo a superar a sensualidade, para ajudá-lo a superar os seus impulsos genéticos. E ele mais uma vez fracassou no compromisso assumido no plano espiritual. Foi respeitado o livre-arbítrio dele. Mas essa história toda, muito curiosa, que eu acredito que todo mundo vai ler quando chegar em casa, está no livro Ação e Reação. Né? Deixa eu ver se é esse livro mesmo. Isso mesmo. Ação e Reação, capítulo 14. Que nós podemos ler na íntegra, visto que eu fiz aqui um breve resumo. Porque eu queria aproveitar a ação da equipe espiritual atuando numa criança para evitar um assassinato, mostrando para a criança fora do corpo, porque a criança estava dormindo, mostrou para ela a atitude do pai com revólver para matar a mãe. Ela apavorada, porque as duas filhas amavam de paixão este pai, porque inclusive foram amantes dele na reencarnação passada. Então elas não queriam o mal para ele. E gritaram: papai, não mate, não mate papai. A menina Márcia gritou. Acordou a casa toda, e Deus, surpreendido com o revólver na mão, as crianças chorando, a esposa assustada. A equipe espiritual agiu na mente de Márcia para que ela deduzisse que o marido queria se matar. Limpou a barra do Ideu e disse para ele: não se mate. Se o problema sou eu, você pode ir. Seja feliz com Mara. E eu vou me virar aqui com as crianças. Ele ficou pesaroso, porque naquele momento ele sentiu a grande mulher que ele tinha. E novamente, como na reencarnação passada, ele abandonou lá para viver uma aventura, fracassando na sua programação reencarnatória. Por isso que o título do capítulo é O Resgate Interrompido. Mas não é o assunto. O assunto é o sonho e os sonhos. Sono e sonhos. Nós aproveitamos ali para tirar algumas ideias. Observamos como que a equipe espiritual agia em favor daquela família. Será que isso acontece só na família do Ideu? Não. Isso acontece na nossa família também. Os trabalhadores espirituais, nosso mentor espiritual, responsável pela nossa família, sabe muito bem os nossos problemas de vidas passadas e nos ajudam durante o sono físico, nos orientando. Nós voltamos por corpo e temos a impressão de que é apenas um sonho, mas não é apenas um sonho. São fatos verídicos que aconteceram conosco durante o sono. O sono traz como consequência o sonho. O sonho nada mais é do que a lembrança do que nós vivemos durante o sono. Só que o nosso cérebro físico, ele é muito limitado. É como um computador com pouca memória. O nosso cérebro físico, André Luiz explica para nós, que ele não suporta a vida nos dois planos, plano físico e plano espiritual. Por isso
que muitas coisas que acontecem conosco durante o sonho, nós não lembramos quando acordamos. Às vezes lembramos alguma coisa. Por isso que é importante, as pessoas que mais experientes, é importante de manhã, quando levanta, lembrando alguma coisa, escrever. Escreva, porque passado no máximo 2 horas, apaga tudo. Perdemos a informação, pelejamos para lembrar e não lembramos. Porque o nosso cérebro não consegue, é muita informação para ser processada, a vida nos 2 planos. Pelo fato de não lembrar, não quer dizer que nós não sonhamos. Porque todo mundo sonha, apenas não lembra. Muito bem, então, o sono tem as propriedades de repouso, de restauração para o corpo físico. O nosso corpo entra no modo automático, respiração, batimento cardíaco, metabolismo diminui, para não dar fome. Já imaginou? Você está dormindo e dá fome de noite, você tem que levantar, preparar comida, até dormir de novo, não descansa. Então, o nosso corpo diminui o metabolismo para que haja o descanso. E nesse momento que nós dormimos, o espírito não precisa dormir. Por que o espírito não precisa dormir? Porque o espírito não se cansa. Deu para entender isso? O espírito não se cansa. O espírito não tem corpo físico. Então, quanto mais profundo é o sono, maior descanso temos. Quando a pessoa tem dificuldade para dormir, não há um desprendimento total do espírito. Então, não há um descanso adequado. A falta do desprendimento do espírito, do corpo físico, não permite o descanso. Então, nós acordamos ainda sonolentos, sentindo cansaço. Essa é uma das causas da pessoa sentir cansado durante o dia, porque não dormiu bem. É uma das causas, não é a única, né? Então, o sonho é a lembrança daquilo que aconteceu durante o sono. Então, o primeiro passo para sonhar é dormir, né? Então, o sonho não é uma fantasia, não é uma imaginação, é lembrança de uma realidade, lembrança de uma realidade vivida fora do corpo físico. Todo mundo sai do corpo físico, todo mundo. É natural, até os bichos. O processo evolutivo nosso exige a ausência do corpo físico durante um período do dia. O dia tem 24 horas, normalmente nós dormimos aí 6, 7, alguns 8 horas, tem uns que dormem até 12 horas, cada um com seu cada um, né? Mas o fato é que nós precisamos dormir, faz parte da nossa evolução. Então, nós encarnados, vivemos uma grande parte da nossa reencarnação, talvez 1/3 da nossa reencarnação, fora do corpo, no plano espiritual. Então, é muito tempo fora do corpo, é muito tempo no plano espiritual. Será o que nós fazemos no plano espiritual? Eis aí uma pergunta importante. Então, Allan Kardec ensina para nós que o sono nos liberta parcialmente. Por que não liberta totalmente? Porque se libertar totalmente, nós desencarnamos. Então, o sono relaxa os fios que nos prendem o corpo. Fala fio só para entendimento, mas faz parte do sistema nervoso. São os elos de ligação do perispírito com o corpo físico. Então, há um afrouxamento. Todo mundo aqui já deve ter lido o livro Nosso Lar. Eu tenho certeza que tem gente aqui que já leu até mais de uma vez. A senhora já leu 2 vezes? Eu sabia, está vendo? Então, no livro Nosso Lar, quando a Narcisa e André Luiz estão no portão do Nosso Lar, o André Luiz vê 2 criaturas flutuando no espaço,
flutuando nos campos, nos arredores de nosso lar. E ele fica assustado porque parecem fantasmas, cheios de barbatanas, pendentes do braço, do pescoço. Lembra? Então André Luiz fica assustado e diz para Narciso: olha, tem 2 fantasmas ali. Narciso explica para ele. André Luiz, tudo para ele é novidade, porque era um recém-desencarnado, né? Narciso explica: não, André, são irmãos nossos encarnados que estão dormindo. O corpo está dormindo e eles saíram do corpo físico, como todo mundo sai do corpo físico, e estão aqui, pela sintonia, no nosso lar. Aí, e que fios são aqueles? São os fios que prendem o corpo perispiritual ao corpo físico. E depois que desencarna? Depois que desencarna, esses fios desaparecem. Captou a mensagem? Então, os espíritos não sentem cansaço. Os espíritos movimentam a noite toda. Nós movimentamos a noite toda, porque nós somos espíritos, né? O instrutor Alexandre, no livro, depois eu lembro o nome, ele explica para nós que durante a noite, nos centros das cidades, o movimento de desencarnados é enorme. Missionários da Luz, o nome do livro. O movimento de desencarnados é enorme, é quase o mesmo movimento que tem durante o dia. Porque todo mundo sai do corpo e vai para os seus afazeres. Tem gente que trabalha a noite toda. Por isso que tem muita gente que tem problema no trabalho, vai para casa dormir, no outro dia já chega com a solução. Porque trabalhou a noite toda para achar a solução. Jesus ensinou: onde estiver o teu tesouro, lá também estará o teu coração. Então nós estaremos sempre onde estiver o nosso atrativo. Razão pela qual precisamos nos preparar para dormir. Não adianta assistir um filme de terror e ir para a cama. Vai ter pesadelo. Porque vai procurar os ambientes terríveis dos abismos. Não adianta assistir um filme de guerra e ir dormir. O ideal é não assistir filme nenhum. Nenhum. Antes de dormir, vamos fazer uma leitura do Evangelho, uma leitura preparatória para dormir. Vamos fazer uma prece. E na prece vamos pedir para Jesus: Jesus, me leva para um trabalho no mundo espiritual, me leva para estudos no mundo espiritual, não me deixe ficar vagando pela rua, desocupado, porque quando nós vagamos desocupados pela rua, durante o sono, nós vamos fazer aquilo que nós não temos coragem de fazer durante o dia. Sabia disso? Aquilo que nós não temos coragem de fazer durante o dia, nós vamos fazer à noite. Ixi, é complicado. Porque todos nós temos desejos ocultos. Temos ou não temos? E muitas vezes não conseguimos controlá-los durante a noite, durante o sono. Então, durante o sono, podemos entrar em contato com outros espíritos encarnados e também desencarnados. Então, durante o sono, alguns procuram os trabalhadores espirituais para estudar, para aprender, para participar de tarefas, para receber orientações espirituais. Quem não precisa de orientação espiritual? Todo mundo. Para pedir conselhos. Por isso que é importante fazer as orações antes de dormir, para ter sintonia. Então, alguns, quando dormem, vão procurar os espíritos inferiores para lugares em que se afinizam, que tem vontade de ir, mas não tem coragem de ir durante o dia. Sai do corpo e vai. Eis a questão. Então, os sonhos comuns. Então, vamos falar do sonho comum. Primeiro tipo de sonho. Refletem as nossas vivências diárias, as nossas preocupações, os nossos pensamentos, as nossas aflições diárias. No caso de algumas pessoas, os sonhos refletem o estado orgânico
pessoa comer uma feijoada às 19 horas. É hora de comer feijoada? Tem gente que come. Tem gente que frita linguiça de noite para comer. Aí vai ter problema digestivo, não vai? E aquilo a mente vai ficar refletindo aqueles problemas digestivos. A pessoa vai ter pesadelos horrorosos, causado pelo processo orgânico. Né? Então, precisamos ter esses entendimentos. Então, o espírito, quando desliga parcialmente, não desliga totalmente. Se desligar totalmente, está desencarnado. Se vê envolvido nas ondas, nas imagens e pensamentos do seu próprio dia a dia. São sonhos comuns. Sonhos comuns. Então, é o trabalho, é o problema conjugal, é o problema no emprego, é o problema da política. E a pessoa vai ter ali aquelas reflexões, só que a maioria não sabe disso. A maioria sonha durante a noite com espíritos em forma de macaco, em forma de cobra, em forma de jacaré. São espíritos inferiores, que estão participando com ele no dia a dia. Quando acorda no outro dia, fala, não, eu vou jogar no bicho. Eu tenho certeza que vai dar jacaré. Eu sonhei com jacaré essa noite. Ou seja, não tem o conhecimento espírita, não tem o conhecimento da vida espiritual. Porque se tivesse, ia ficar assustado. Porque são espíritos da pior espécie. Estão com seu corpo perispiritual deformado pelo processo chamado de zoantropia. As deformidades em forma de animal. Tem demais, viu? Mas é muito, não é pouco não. Por isso que a nossa casa precisa ter culto no lar. O culto no lar protege a nossa casa contra a ação desses espíritos. Eles não entram na nossa casa, porque o culto no lar cria um campo de energia espiritual em volta da nossa casa. Mesmo que alguns dos nossos familiares frequentem ambientes de baixo nível, quando ele ou ela chega em casa, as companhias infelizes ficam lá fora, não entram, por causa do culto no lar. Se todo mundo soubesse disso, todo mundo faria o culto no lar. E a casa aqui deve ensinar como é que faz o culto no lar. Se alguém não sabe, procura saber. Procura implantar o culto no lar. Então, nos sonhos comuns, existe esse afastamento do corpo. Então, muitos deles são repercussões do dia a dia, os problemas do dia a dia. Agora, existe o segundo tipo de sonho, que é o sonho reflexivo. O sonho reflexivo traz imagens que estão arquivadas na memória, mas não é na memória de hoje, é na memória perene. Nós temos a memória de hoje, do dia a dia. Mas existe a memória perene. O que é a memória perene? É a memória das lembranças de nossas reencarnações passadas. Todos nós temos, estão arquivadas, encapsuladas, protegidas. Por quê? Porque elas não podem eclodir agora. Se elas eclodirem agora, nós vamos ficar perturbados. Porque os problemas de hoje já nos deixam tão perturbados. Imagina misturar os problemas da reencarnação atual com os problemas da reencarnação passada. Seria uma dificuldade muito grande. Então, para nos proteger, os trabalhadores espirituais encapsulam, isolam essas memórias. Elas poderão voltar quando nós desencarnamos. Elas poderão voltar gradativamente, conforme a necessidade. Quem lê o livro Nosso Lar, viu o caso da Dona Laura. Quando ela estava se preparando para reencarnar, ela precisou rever as experiências dela de reencarnação passada. Mas não foi de graça. Não tem nada fácil no ramo do espírito. Ela foi levada para o arquivo da cidade de Nosso Lar, onde um trabalhador do arquivo colocou sobre a mesa aqueles livros enormes da vida dela, para ela ler.
ela teve que ler. Então ela foi lendo, ela só conseguiu ler até 300 anos atrás. Ela não conseguiu ler mais, porque estava muito pesado. Ou seja, ela fez muita coisa errada. Ela não conseguiu, não teve coragem de continuar lendo, mas foi o bastante para ela se preparar para a reencarnação. E ela tinha tantos méritos. Sabe como é que ela conseguiu os méritos dela? Ela trabalhava com crianças, lá no nosso lar, desencarnada, trabalhava com crianças. Ô Milton, mas lá no nosso lar tem criança? Claro que tem. Quando a pessoa desencarna aqui como criança, continua como criança lá. Então tem um processo de desenvolvimento natural. Então no mundo espiritual tem crianças, não tem criança nos abismos. Nos abismos não tem, mas em nosso lar e nas colônias espirituais tem crianças desencarnadas que é acompanhado o processo evolutivo. E a dona Laura explica para nós que cada hora trabalhada com as crianças equivale a 5 horas. Dá para entender? Então, e é fácil trabalhar com criança? Não é fácil, não é fácil. Mas vocês já observaram? Quem trabalha com criança rejuvenesce, vocês já notaram isso? Não fica velho. Quem trabalha com criança não fica velho, porque a energia da criança passa para a pessoa. Observe para vocês verem. Porque a natureza é uma coisa maravilhosa. A criança precisa da pessoa viva e com saúde. Então, naturalmente, a criancinha abraça, beija a professora e tudo, ela está doando energia, está doando vitalidade. Não é fácil trabalhar com criança, mas além disso, além desses recursos, o bônus horas, a compensação, para cada hora trabalhada com criança, tem 5 horas de crédito. E aqui na casa deve ter evangelização infantil, não tem? Pois é, quem quiser trabalhar com criança, vamos começar trabalhando como evangelizador infantil. Estou dando as dicas, hein? Estou dando as dicas. Muito bem. Então, o reflexo das impressões de vidas passadas vão refletir durante os sonos, tá? Então, a alma percebe imagens que foram muito fortes, muito marcantes em vidas passadas, principalmente crianças. No YouTube é cheio de casos de crianças que lembram que foi aviador, que foi isso, que foi aquilo. Está cheio de casos, comprovados cientificamente pela psicologia. E depois eles vão atrás, os pesquisadores vão atrás, fazem a pesquisa e confirmam. O Dr. Banerjee, um cientista indiano, tem um livro que chama 100 casos comprovados de reencarnação. Ele pesquisou na Índia 100 casos comprovados de reencarnação. Não sei se vocês sabem disso. Na Índia, a reencarnação é aceita por todo mundo. Lá, isso não é um tabu. Todo mundo sabe da reencarnação. Todo mundo entende, aceita naturalmente, faz parte da religiosidade e da cultura indiana. Então, são as impressões dos nossos arquivos, registrados na nossa memória perene, de séculos e milênios passados, que podem exteriorizar, se houver necessidade. Só se houver necessidade. Porque, senão, vai nos deixar perturbados. Vai nos deixar desequilibrados, né, com esses reflexos. Então, a liberdade que passa a gozar o espírito durante o sono, que todo mundo, quando dorme, sai do corpo. Então, é uma liberdade maravilhosa. Nós conseguimos viajar, nós conseguimos rever pessoas, conseguimos ver cenas que aconteceram em vidas passadas, memórias gravadas, vêm à tona durante o sonho, para nos ajudar a resolver algum problema que está acontecendo hoje. É o caso dessa família. Esse caso foi contado
para o André Luiz. Então tinha 2 desencarnados lá nessa casa, o André Luiz e o Silas. O Silas era o instrutor, ele contou para o André Luiz, mas ele não contou para os moradores da casa, que o casal era também um casal em vidas passadas, que as filhas mais novas eram amantes do pai, e que o filho mais velho era amante da mãe. Se contar, pronto. Vira um angu de caroço dentro de casa, não vira? É impraticável a convivência dentro de casa. Por isso que tem o esquecimento do passado, por causa das nossas inferioridades. Porque se nós fôssemos mais espiritualizados, poderíamos perfeitamente saber. Mas não precisa ir longe, não. Mesmo sem saber, nós percebemos quem é amigo e quem não é. Né? Sem dúvida alguma. Né? Então, os espíritos inferiores gostam de trazer à tona as lembranças negativas de vidas passadas, para nos acusar, para nos condenar. O Divaldo Pereira Franco disse que ele teve durante 35 anos um obsessor ferrenho. Ele tinha cara tão ruim que o Divaldo Pereira Franco pôs nele o apelido de Máscara de Ferro. Era um perseguidor terrível, que vivia julgando no rosto do Divaldo os erros que ele cometera na reencarnação passada. Não arredava o pé da presença do Divaldo. E o Divaldo trabalhando no bem, cuidando de mais de 100 crianças lá na Mansão do Caminho, né? Cuidando, reunião mediúnica, psicografia, livros, orientando as pessoas, e o obsessor em cima. Já imaginou se ele não tivesse o trabalho no bem? Seria muito difícil. Um dia chegou na casa dele uma senhora com a menina no colo. Todas duas passando frio, passando fome, extremamente doentes. Bateram na porta dele, já era quase 11 horas, ele já preparado para dormir. Ele ia abrir a boca e dizer assim: olha, está tarde, eu já vou dormir, volta amanhã. Qualquer um falaria isso, cheio de razão. Na hora que ele ia abrir a boca para falar isso, a mentora dele, Joana de Ângeles, disse: Divaldo, se fosse Jesus, o que é que Jesus falaria? Divaldo ficou envergonhado. Nossa, mas essa mulher não larga do meu pé, né? Claro, quem é duro de coração, os mentores espirituais têm que estar na cola para fazer menos bobagem. É ou não é? Então, ele ficou envergonhado e, como já era tarde, não queria incomodar os outros, arrumou lá na casa dele mesmo um cantinho, um colchãozinho, e pôs as duas para dormir lá. A hora que ele ajeitou, né, deu comida para elas, deu água e tudo, elas se ajeitaram para dormir. O Máscara de Ferro aparece para ele: seu safado, agora eu acredito que você mudou mesmo, seu ordinário. Sabe por quê? Porque essa menina que você pôs para dentro agora é a minha mãe reencarnada. E acabou o processo obsessivo. O Máscara de Ferro desapareceu, não voltou mais. Já imaginou se o Divaldo põe as duas para fora? Estava obsidiado até hoje. Não é? Então, os espíritos inferiores fazem questão de dizer para nós: você é ruim, você é mau, você fez isso, você fez aquilo. O Emmanuel fala para nós: quando o mau espírito chegar perto de você e falar: você foi mal, você fez isso comigo, você fez aquilo, você pode olhar para ele e dizer: fiz, não faço mais. Estou mudado. Quer comprovar? Me acompanhe. Né? O problema é que nós, na mesma hora que acendemos uma vela para Deus, acendemos outra para o demônio. Na mesma hora que nós falamos: Senhor, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, alguém pisa no nosso calcanhar e a gente dá uma cotovelada. Ou seja, somos cristãos da boca para fora. Eis o problema. Por isso que os obsessores estão na nossa cola. Muito bem. Então, quando despertamos, guardamos uma imprecisa lembrança
dos sonhos reflexivos. Por quê? Porque quem viu a imagem foi o espírito, não foi o cérebro do corpo físico. Então a lembrança não fica no cérebro do corpo físico. Acordamos sem lembrar de nada. Podemos ter feito coisas maravilhosas durante o sono. Voltamos sem lembranças. Agora, quando é preciso ficar alguma imagem guardada, quando a equipe espiritual quer que nós acordemos com alguma imagem, eles aplicam em nós aquilo que Silas aplicou na menina Márcia. Aplica passes na cabeça, para reter as lembranças, para reter as memórias. Tem sonhos que nunca saem da nossa cabeça. Tem ou não tem? É para ficar, de tão sério que é, né? Então, existem ainda os sonhos espíritas. Então, o terceiro sonho comum, sonho reflexivo, agora o sonho espírita. O sonho espírita também é chamado de viagem astral. Todo mundo aqui, com certeza absoluta, já fez viagem astral. Todo mundo. Porque a nossa vida no mundo espiritual é intensa. Porque não tem problema de lotação, não tem problema de Uber. Pensou, está lá. Nós viajamos na velocidade do pensamento durante o sono. Me lembro quando jovenzinho, estava sendo treinado, para movimentar fora do corpo durante o sono. Então eu me senti um balão quando está flutuando. Eu via as árvores do alto. Quando eu começava a cair, eu fazia uma força enorme para poder subir de novo, para não cair, né? Então é o treinamento para volitação. A volitação é a capacidade que o espírito tem de se deslocar. Alguns são muito bem treinados para isso. Mais uma vez, quem trabalha com crianças, os anjos de guarda de criança, os mentores espirituais de criança, são treinados com a volitação rápida. Porque a criança, na mesma hora que está debaixo da mesa, está na cumieira do telhado. Então, os mentores que trabalham tomando conta de criança, sua camiseta. E uma das coisas que eles são preparados é para a volitação rápida, para socorrer imediatamente a criança, porque senão ninguém chega à maturidade. Desencarna todo mundo bebê, todo mundo novo, né? Muito bem. Então, Leon Denis ensina para nós que os sonhos espíritas ou a viagem astral são mais profundos do que os sonhos reflexivos e do que os sonhos comuns. São muito mais profundos, porque assim exige que seja. Porque se o corpo não estiver dormindo profundamente, ele atrapalha a viagem. Vamos supor, você está lá em Nova York, fora do corpo. Aí, um mosquito posa no seu corpo. Você volta instantaneamente. E dá aquele salto na cama, né? Dá aquele arranco, você já viu? A pessoa acorda, pá, dá aquele arranco na cama. É uma volta rápida. Porque o nosso corpo, gente, é igual a concha do caramujo. Quando o caramujo se sente ameaçado, o que ele faz? Ele se esconde dentro da concha, dentro do caracol, não é? O nosso corpo é a nossa concha. Qualquer sinal de perigo, a gente volta rapidamente. Às vezes estamos tendo pesadelo. Quando criança eu tinha muito pesadelo. Enquanto eu não falava a palavra mágica, mãe, né, fazia um esforço enorme, porque o corpo parece que pesava 1 tonelada. A boca pesava 1 tonelada, aquele esforço enorme de gritar mãe. Eu acordava com o meu grito de mãe, igual a menina Márcia, para poder acordar, porque estava longe. Alguma coisa me assustou e eu voltei correndo. Isso acontece, não é só comigo. Eu estou contando o meu caso, porque é o caso que eu conheço. Mas eu tenho certeza que todo mundo aí acorda assustado de vez em quando. Tem gente que está regalando os olhos, né? Então não está orando para dormir. Está dormindo com os cavalos.
levantando com os porcos. Minha mãe fala assim: reza para dormir, não deita com os cavalos e levanta com os porcos, não. Quando nós oramos, muitas mães falam isso, né? Quando nós oramos, nós pedimos: Jesus, me leva para um trabalho, me leva para um estudo, não me deixa ficar ocioso durante a noite. Aí você é levado. Certa vez eu comentei: olha, a equipe espiritual vai na casa de cada um buscar. Tem um ônibus que leva e traz. Na outra semana, uma moça: Milton, é verdade, Milton, é um ônibus de 2 andares. Eles foram lá em casa me buscar, e eu participei de trabalhos a noite toda, e depois eles me levaram lá em casa de volta. Médio vidente, a Eliana, contou para mim. Então, é verdade. A equipe espiritual manda 2 trabalhadores na nossa casa nos buscar, para participar de tarefas, para participar de estudos. Mas isso tudo depende do nosso desempenho, do nosso merecimento. Quem fica assistindo filme de terror até tarde, não precisa de trabalhador nenhum espiritual ir lá buscar, porque as trevas já estão dentro da casa da pessoa. Já sai do corpo e é arrastado para as trevas. É a sintonia da pessoa. Vocês lembram daquele filme Ghost? Né, um filme antigo, que passou um tanto de vezes. Vocês lembram quando aquele criminoso desencarnou? Os bichos que foram buscar ele? É assustador, não é? É aquilo mesmo. Eles chegaram berrando como se fosse um boi, e arrastaram ele contra a vontade. Mas é muito tarde para se arrepender. Muito tarde. Nós temos que arrepender agora. Arrepender e consertar o caminho. Fazer o bem. Tolerar mais as pessoas, né? Nós estamos encarnados, não é à toa, né? A esposa de Judeu foi vitoriosa 2 vezes, na reencarnação passada, quando era Margarida, e nessa reencarnação, 2 vezes ela ajudou. Ela cuidou dele, protegeu ele, ajudou ele. Ele fracassou 2 vezes. Provavelmente ela não virá mais na 3ª vez. Provavelmente que ela já resolveu o problema com ele. Agora vai ser outra. Vai ter que ter paciência, né? Muito bem. Então, a alma, a gente fala assim, mas se o seu mentor chegar perto: ô, minha filha, ele está precisando demais. Eu sei que você tem muito amor no coração. Faz um esforço. Vai mais uma vez. Né? Você vem rindo, feliz da vida. Né? Porque quando nós estamos desencarnados, nós não medimos esforços para ajudar as pessoas. O nosso bom coração move montanhas. Quando encarnamos, aí vem as picuinhas, vem os problemas. Por isso que precisamos estar ligados no mundo espiritual, para sobrepujar as adversidades, as vicissitudes do plano físico, porque senão ninguém cresce, ninguém evolui. Enchendo o coração de mágoa. Coração magoado é pesado, é inútil. Coração magoado faz mal para todo mundo, até para ele, principalmente para ele. Então, a alma desprendida do corpo exerce atividade real, não é ilusão, não é imaginação, atividade real no mundo espiritual, encontrando amigos desencarnados, familiares desencarnados e até encarnados mesmo. Inimigos. Vocês sabiam que durante o sono físico a equipe espiritual reúne inimigos para reconciliar? Sabia disso? Aí você volta para o corpo e começa a vir pensamentos na sua cabeça: fulano não é tão ruim assim não, eu que fui grosso com ele aquele dia, né? Vai trabalhando o seu coração. Aí chega um dia que eles vão colocar vocês dois, face a face, na lotação, no metrô, na rua, um tromba com o outro. Ô, fulano, tudo bem? Né? Nessa hora tem que ter cara de pau, viu, gente? Tem que ter cara de pau. Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que vai? Né? André Luiz passou vergonha lá no mundo espiritual, não passou? Vocês leram o livro nosso lá, não leram? Ele encontrou lá um inimigo, Silveira, inimigo da família dele. Ele estava junto com a Narcisa, a enfermeira. Quando o André Luiz viu o Silveira, ele fingiu, pôs a mão no bolso, subiu. Narcisa percebeu o André,
Se você tiver algum problema com ele, volta lá e pede desculpa, porque ele é muito ocupado, ele é um grande trabalhador de Jesus aqui no nosso lar. Se você tem alguma mágoa, André, vai lá e pede desculpa, porque dificilmente você vai encontrá-lo aqui. O André Luiz encontrou com 2 pessoas no nosso lar que deixou ele abalado, não foi? Vocês lembram? Lembra? Primeiro foi o Silveira. E a segunda? A segunda foi a empregada doméstica que trabalhava na casa do André Luiz. O André Luiz abusou dela. Ela era uma menina da roça. O André Luiz abusou dela. E ela, envergonhada, voltou para a casa dos pais. Os pais não aceitaram. Ela virou prostituta. Como prostituta, nos anos 30, anos 40, ela contraiu sífilis. Ficou cega, desencarnou cega. E no primeiro dia de trabalho de André Luiz, lá nas câmaras de retificação, primeiro dia de trabalho, adivinha quem quer ver lá sentado, lá deitada? A própria. E ele falou para ela: irmã, como é que vai? E ele não reconheceu, né? De onde você veio? Ela contou a história. Eu morava na roça, fui trabalhar no Rio de Janeiro, numa casa de família. Tinha um jovem lá chamado André Luiz, que abusou de mim, né? E André Luiz falou... E ela falou: nossa, mas a voz dele é igualzinha a do senhor, doutor. A voz dele é igual... Ela não enxergava, ela estava cega. A voz dele é igualzinha a do senhor. André Luiz quase desmaiou de susto. Nós vamos reencontrar com as pessoas, e não adianta querer dar cano nas pessoas, enganar as pessoas, que nós vamos encontrar com as pessoas. Vão passar vergonha. Durante o sono físico também. E o André Luiz falou para ela: aqui, André Luiz já estava renovado, né? Aqui eu vou ser seu irmão. Tudo que você precisar, você pode mandar me chamar, que eu pessoalmente vou te ajudar aqui a restabelecer, a reequilibrar. Nós vamos encontrar com os amigos e também vamos encontrar com os inimigos. Portanto, a nossa condição espiritual, o nosso modo de ser, virtudes, vícios, maus costumes, fora do corpo físico, sabe o que acontece com eles durante o sono? Eles aumentam. Eles ficam potencializados. Uma senhora, presta atenção, não estou falando nome, nem CPF, nem endereço, e nem qual centro espírita. Casada, mãe de família, tinha um sonho recorrente. Ela dormia toda noite, ia para o bordel. Tinha envolvimento sexual com um tanto de homens a noite toda. Ela procurou o centro espírita, procurou orientação espiritual. Foi orientado para ela: faz a prece, minha filha, faz o culto no lar, educa os seus pensamentos. Ela só pensava naquilo. Educa os seus pensamentos, muda suas atitudes, seu comportamento na família, muda o seu modo de ser. Passou daí 2 meses, voltou lá do mesmo jeito. Aí, numa das noites, que ela se ausentou do corpo, pelo processo do sono, quando ela entrou na boate, lá, porque no mundo espiritual tem de tudo, tem até prostituição e boate. Quando ela entrou, tinha um homem de costas no balcão. Ela se encantou com ele, alto, musculoso, atlético, chegou perto dele para oferecer-se. Quando ele virou, era o dirigente da reunião mediúnica que estava orientando ela. Ela ficou tão apavorada, tão envergonhada, que ela saiu correndo de lá e acordou na cama aos prantos e nunca mais voltou para esse ambiente. Ela precisava passar por essa vergonha. Ela não percebia, mas o mentor espiritual dela sabia, o dirigente da reunião mediúnica sabia, provavelmente o marido sabia também, fora do corpo sabe, está vendo? Gente, não tem como esconder, gente. Não tem como esconder as coisas. A esposa do Ildeu não sabia que ele tinha um amante? Não falava nada com ele, mas sabia.
Tanto é que ela disse: se você quer viver com a outra, pode ir, não se preocupe conosco. A gente se vira aqui, vai ser feliz lá com a outra. Ela não falava nada antes, para não deixá-lo enraivecido. Então, não tem como esconder nada das mães, não tem como esconder nada das esposas. Tem? Esposa sabe de tudo. Ela não fala, mas sabe. Diz que a mulher, a mediunidade da mulher, chama-se intuição. Sabe de tudo. A mãe sabe de tudo, não é? Mas o coração generoso da mulher, preservando a família, fica em silêncio. Dos males o menor, né? O nosso tempo esgotou. Eu agradeço a paciência e a bondade de todos. E por causa disso, eu vou pedir a Jesus para ir na casa de todos nós, tirando da nossa casa toda doença, toda maldade, toda perseguição, toda perturbação, trazendo paz entre o casal, trazendo paz entre os filhos, paz entre os irmãos e os jovens casais, que tenham casa para morar, que tenham emprego para trabalhar, que tenham saúde e que possam receber os filhos de Deus como seus próprios filhos. E quando chegar o fim desta vida, possam devolver os filhos a Deus, cheios de sabedoria, cheios de bondade. Muito obrigado a todos. Que Jesus abençoe. Agradecemos ao Milton, né, pelas palavras, pelas orientações. Espero que tenha sido útil para todos, né? E para que a gente possa prestar mais atenção na nossa preparação para ir dormir, para que a gente tenha um encaminhamento bom, né? Para que a gente possa ir para locais onde vamos aprender alguma coisa, vamos ajudar, vamos servir a alguém, né? Porque há muita necessidade de trabalhos à noite. E durante o nosso sono, muitas vezes a gente é levado a ajudar nesses trabalhos. Nós vamos passar alguns avisos, né? Na casa nós temos, na segunda, quartas e domingos, nos horários de reunião pública, a evangelização infantil, a pré-mocidade, a evangelização de bebês. E nos sábados tem, para gestantes, né, no segundo e quarto sábado de cada mês, tem a ajuda às gestantes. Então, alguma gestante que precisar, ou alguém da família, né, que tiver em período gestacional, que precisar, no segundo e quarto sábado, às 14 horas, é feito um trabalho para ajudar essas mães, essas futuras mães, né? Ao sábado, às 14 horas, tem um encontro da mocidade. No horário de reunião pública também, na segunda, quarta e domingo, tem o atendimento fraterno. E as pessoas que necessitarem, é só chegar uma meia hora mais cedo e deixar o nome na recepção, que serão atendidos na medida do possível. E na quarta-feira, nas quartas-feiras, né, na reunião pública também, tem a orientação espiritual. Mesmo processo, chegar mais cedo, deixar o nome e, se for agraciado, no final da reunião vai receber as instruções. A visita aos enfermos é feita a partir das 14h30, toda quarta-feira também. As pessoas que necessitarem de visita no lar, né, tem que deixar o nome e o contato na recepção para que eles possam entrar em contato e marcar essa visita. Orientação para o culto do lar, aqueles que necessitarem, pode procurar na recepção, que vai ter as instruções, ou também pelo site da FEIM, tem essas instruções lá que vai orientar como fazer o culto do Evangelho no lar.
Uma coisa importante que nós temos na casa é o estudo. Então, nós temos nas segundas-feiras, 19h45, o estudo para iniciantes, que é o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, às 19h45 também, tem o estudo sistemático da doutrina espírita. É um estudo já um pouco mais aprofundado, para aqueles que quiserem ter um conhecimento maior da doutrina espírita, é só participar desses estudos. E na sexta-feira tem o estudo do Evangelho, mais Livro dos Espíritos e o Missionário da Luz, de André Luiz. Então, sempre nas segundas, quartas e sextas-feiras, tem os estudos na casa, que aqueles que quiserem participar serão muito bem-vindos. Uma coisa importante, as crianças que vêm para casa, elas recebem o passe coletivo lá nas salinhas onde elas estão. Então, elas não precisam vir aqui para o salão para receber o passe ali na cabine de passes, tá? Nós vamos fazer a prece final e logo após a prece, aqueles que quiserem tomar o passe, é só se organizarem aqui à direita. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedir que o nosso Mestre Jesus nos ampare, nos fortaleça em nossa caminhada, nos ajude para que a gente possa ter uma vida mais digna, mais correta, que a gente possa se preparar melhor para o nosso sono físico, para que nosso espírito possa galgar em locais onde tenhamos orientações, onde tenhamos estudo, ou onde possamos servir e ajudar aqueles que necessitarem. Que o Divino Mestre nos fortaleça e oriente sempre em nossa caminhada, para que a gente não venha a falir em nossa corrida aqui na Terra, que a gente não deixe de cumprir todas as metas que traçamos no plano espiritual e possamos ser vitoriosos em nossa encarnação. Que a gente possa acompanhar corretamente os ensinamentos que Ele deixou, buscar aplicar no dia a dia esses ensinamentos, para que sejamos sempre pessoas de sucesso no plano espiritual. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, que todos possam retornar aos seus lares sem nenhuma dificuldade, sem nenhum contratempo.